1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 até ao 4. Quem escreve é o apóstolo Paulo, e ele diz assim: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Devem ser coisas diferentes, senão ele não as citava. Se súplicas, orações, intercessões e ações de graças fossem a mesma coisa, quisessem dizer o mesmo, fossem sinónimos, acho eu que o apóstolo Paulo não as colocava aqui. Ele diria que se usa a prática de orações ou súplicas ou intercessões, mas ele coloca tantas expressões porque de facto há algumas diferenças entre súplicas e orações e intercessões e ações de graças. Em favor de todos os homens. Quantos homens? Por quem nós devemos orar? Todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Isto é o quê? São os que governam. Para quê? Qual a razão que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que nós devemos orar, devemos fazer súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens, por reis, por autoridades, por governos? Porquê? Qual é o motivo? Qual é a razão? E é muito estranho o motivo. Muito estranho. Diz assim: para que vivamos uma vida tranquila e mansa. É interessante que o apóstolo Paulo não diz: orem pelas autoridades, pelos governos, orem, enfim, pelos reis, para que o evangelho corra rapidamente, para que não haja entraves à pregação da palavra. Não, ele diz para que a nossa vida seja uma vida tranquila e mansa. Não sei que expressão vocês têm, mas uma vida tranquila, uma vida sem conflitos, uma vida sem guerras. Essa é a ideia. Com toda a piedade e respeito. Depois diz: isto é bom e aceitável ou agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O que é que isto significa? Deus ama todas as pessoas, Deus quer salvar todas as pessoas, mas nem todas as pessoas querem ser salvas por Deus. Mas se depender de Deus, todos se salvarão. Mas também é preciso que as pessoas tenham uma resposta positiva à mensagem de Jesus. Por isso é que nós pregamos e quem ouve, crê ou não crê. E se crê, salva-se; se não crê, permanece condenado. Porque Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é que isto quer dizer, chegar ao pleno conhecimento da verdade? Que Deus quer que todos venham a conhecer que só há um caminho, uma verdade, uma vida, uma porta, uma luz, uma salvação, um socorro, um libertador, um ajudador, e esse é Jesus. Então, o que é que eu quero dizer aos irmãos aqui hoje? Eu quero dizer aos irmãos que há uma vontade divina para a humanidade. Há uma vontade de Deus para a humanidade. Qual é essa vontade divina? Paz e segurança. Eu repito, paz e segurança. Porque é isso que a Bíblia diz. Orem, façam orações, súplicas, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, por reis, os que estão em posição de autoridade. Para quê? Para que vivamos uma vida tranquila, pacífica, sem guerras. É o que diz aqui. Então a vontade de Deus para a humanidade é paz e segurança. Por essa razão eu quero dizer aos irmãos o seguinte: Deus não tem parte em guerras e combates de homens. Vou repetir: Deus não tem parte em guerras e combates de homens. Porque a sua vontade é a paz das nações, a paz dos povos, a paz das pessoas. Então, o nosso Deus não está envolvido, Ele não tem parte alguma
com qualquer guerra ou combate que aconteça sobre a face da terra. Aquilo que estamos a viver neste exato momento na Europa, e vamos dizê-lo, e no mundo, porque aquilo que está a acontecer agora está a atingir o mundo, não tem nada a ver com Deus. O nosso Deus não tem nada a ver com aquilo que está a acontecer. Ele não tem parte ali. Ele não tem parte com aquele conflito. Ele não tem parte com aquela guerra. Ele não tem parte com aqueles combates. Porque a Bíblia diz que a sua vontade é paz e segurança. Aquilo que Deus deseja para a humanidade é paz e segurança. Portanto, vamos pôr isto no coração. O Senhor Deus não está por detrás daquele conflito. Ninguém me venha dizer, por favor, que há uma mão de Deus ali a acicatar os ânimos, a pôr o A contra o B, que é para provocar não sei o que é para levar ao acontecimento deste facto ou daquele. Peço desculpa, eu não acredito nisso e recuso-me a ouvir esse tipo de conversa. Porque a minha Bíblia é clara quando ela revela que o meu Deus quer para a humanidade paz e segurança, não conflitos, não combates, não guerras. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, 17, Tiago capítulo 1, verso 17, Tiago 1, 17, diz o seguinte: toda a boa dádiva, repita lá comigo, boa dádiva. Uma boa dádiva é coisa boa. Toda a boa dádiva e dom perfeito, ou seja, tudo o que é bom, tudo o que é bom, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há, ou não pode existir, variação ou sombra de mudança. O que é que isto quer dizer? O que vem de Deus, o que vem de cima, o que vem do Pai, é sempre coisa boa. É bênção. E nunca pode ser algo diferente disto. Tu vais ouvir pessoas dizer assim, não, esta guerra é alguma coisa que vem de Deus. Porquê? Porque este é um conflito que Deus está a promover para castigar certas pessoas, para punir certos povos, para que pessoas venham, ou povos e nações venham a pagar agora o que fizeram no passado. Por isso Deus está a promover este cenário e a colocar pessoas contra pessoas, porque Ele tem lá um plano qualquer e Ele quer acertar contas com povos, com nações. Eu quero dizer, Tiago foi muito claro quando disse, o que vem de cima, o que vem do céu, o que vem de Deus, são boas dádivas, são bênçãos, não combates, não guerras. E diz que nele não há mudança nem sombra de variação. O que é que isso quer dizer? Ele nunca vai mudar. Portanto, se Deus nunca vai mudar, Ele nunca vai alterar a sua forma de agir. E Ele não vai amanhã contradizer aquilo que diz a sua palavra. Então, guarde isto no coração. O nosso Deus não está por detrás de guerras e combates, porque a sua vontade para a humanidade é paz e segurança. A sua vontade para as famílias é paz e segurança. A sua vontade para a nossa vida é paz e segurança. A sua vontade para a igreja não é combates nem conflitos, é paz e segurança. Então, olha o interessante. Você sabia que Deus ama todas as nações? Repito, Deus ama todas as nações. Não há nações que Deus aborreça. Claro, tu vais ler o Antigo Testamento e aí tu encontras tudo e mais alguma coisa. Mas quando tens a revelação do Evangelho, tu percebes que Deus ama todas as nações.
Deus ama todos os povos. Deus ama todas as pessoas. E Deus tem propósitos com todas as nações. Vou-lhe dizer aqui abertamente, até com a Rússia. Deus ama a nação russa. Deus ama o povo russo. Deus tem propósitos com o povo russo, com a nação russa. Com os chineses, com a Coreia do Norte. Deus ama as nações. Deus ama os povos. Deus ama as pessoas. Agora, os líderes dos povos é uma outra história. Os governantes das nações é uma outra história. E você sabe que nós aprendemos isto na Bíblia, por vezes, por causa de uma liderança errada, sofre toda uma nação. Por causa de um governo desviado de fundamentos de Deus, por causa de uma liderança que insiste em viver tudo ao contrário dos princípios divinos, sofre o povo todo. O mesmo acontece numa família, por vezes, por causa de um líder familiar que é corrompido, que é teimoso, que é irresponsável, toda a família sofre. É por isso que as lideranças são muito importantes. Há muitos anos que eu ensino que os líderes são literalmente portas. Um líder é uma porta. Eu repito, um líder é uma porta. Porta significa acesso. Por um líder vêm coisas boas, por um líder vêm coisas más. Tu reparas o seguinte, no Antigo Testamento, no tempo da lei, do povo de Israel, tu descobres que sempre que o rei era bom, e aqui bom significa justo, temente a Deus, o povo era muito abençoado, prosperava. Quando o rei era mau, iníquo, corrompido, vivia ao contrário dos princípios de Deus, todo o povo sofria. Então os líderes funcionam como portas. Quando os líderes são bons, tementes a Deus, quando os líderes são corretos, justos, todo o povo é favorecido por causa dessa liderança. Quando os líderes são corruptos, são maus, são gananciosos, são avarentos, são manipuladores, são, ditadores. Toda a nação, todo o povo sofre. E é por isso que nós devemos nos preocupar um pouco mais com política do que nos preocupamos habitualmente. Porque as igrejas criaram esta ideia de que nós só queremos é Deus, e só queremos é Deus, e só queremos é Deus, e deixamos tudo para quem não quer saber de Deus para nada. E não percebemos que quem nos vai liderar são pessoas, e nós temos uma cota parte de responsabilidade, chama-se voto em democracia. E por essa razão nós devemos ser mais participantes nas decisões que se tomam na nossa nação. Porquê? Porque os líderes que nos governam podem ser melhores ou podem ser piores. E eles vão, sem dúvida, influenciar a nossa vida. Porque líderes são portas. Repara o seguinte, há uma nação do mundo, uma nação grande, poderosa, que há poucos anos atrás teve uma liderança que decidiu servir a Deus ou temer a Deus. E eu gostava de dizer isto, que eu acho que é importante. Alguém disse que uma coisa é viver a palavra de Deus, outra coisa é defender a palavra. E há gente que não vive, mas defende. E eu prefiro alguém que não viva, mas defenda, do que alguém que não vive e não defende. E essa pessoa, quando chegou à liderança da nação, começou a quebrar uma quantidade de leis que eram contra Deus. Começou a anular, literalmente, aquilo era cada dia uma. Em 2 anos, acabou com o desemprego na nação. A taxa de desemprego chegou àquilo que nós chamamos pleno emprego. Prosperou a nação.
e mais umas quantas coisas. E que diferença, não é? Porquê? Porque líderes são portas. São perfeitos? Não. Têm erros? Claro que sim. Mas quando um líder decide acreditar em Deus e procura defender princípios, valores, fundamentos que vêm do coração do Senhor, ele está sendo uma porta para trazer benefício à sua nação, ao seu povo. É por isso que líderes são muito importantes. Em todo lugar. Na família, na igreja, numa empresa, numa cidade, numa nação. Então, Deus ama todas as nações e Deus tem propósitos para todas as nações. E eu estava a pensar esta tarde o seguinte: vocês sabem o que é que Deus disse a Abraão? Deus disse a Abraão que na fé dele e na descendência de Abraão seriam benditas todas as nações. Repita lá comigo. Todas. Deus disse, todas em ti, na tua fé e na tua descendência, serão benditas todas as nações. Aqui, todas as nações inclui Rússia, Ucrânia e Portugal também. Então, Deus diz a Abraão que na fé dele e pela sua descendência, todas as nações da terra seriam benditas. Deus disse também a Abraão que faria de Abraão, uma grande nação no meio das nações. Deus disse, farei de ti uma nação grande no meio das outras nações. E fez. E em último lugar, Deus disse a Abraão que faria dele o pai de muitas nações. Há 3 verdades sobre nações que Deus dá ao pai Abraão, que iria abençoar todas as nações por meio da sua fé e descendência, que faria dele próprio, Abraão, uma grande nação entre nações e que faria de Abraão pai de nações da terra. Então, eu chego à conclusão, Deus ama as nações. E se Deus ama as nações, nós também devemos amar as nações e orar pelas nações. Concorda comigo? E orar principalmente pelos líderes das nações. Porque os líderes são portas, são acessos. Agora quero responder só a 2 ou 3 perguntas antes de terminar. Primeira pergunta, por que existem guerras? Já descobrimos que guerras não são a vontade de Deus, certo? Que a vontade do Senhor é o quê? Paz e segurança. Porque existem guerras. Vamos ler Tiago capítulo 4, verso 1. Tiago capítulo 4, verso de número 1. E vamos descobrir porque existem guerras. Tiago capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas entre vós? Aqui o Tiago falava para os irmãos da igreja e ele dizia, bem, vocês que vivem em guerras e contendas, porque parece que ele falava a uma igreja onde haviam muitas contendas e muitas guerras. Estranho, não é? Mas é uma realidade. De onde procedem guerras e contendas entre vocês? De onde, senão dos prazeres que guerreiam na vossa carne, que lutam na vossa carne? Então nós descobrimos, a partir desta ideia, desta revelação, de onde provém as guerras, porque existem guerras. Guerras existem por causa da natureza corrompida do ser humano. Eu repito, por causa da natureza corrompida do ser humano. Porquê é que há guerras? Por causa da natureza corrompida do ser humano. Qual foi a primeira guerra que nós lemos na Escritura? É a guerra de Caim com Abel. Em que Caim invade
a vida de Abel e acaba com ele, mata-o. Porquê? Porque a oferta de Caim foi rejeitada por Deus e a de Abel foi aceite. Porquê? Porque Abel fez aquilo que estava certo e Caim fez aquilo que estava errado. E o que é que acontece em Caim? Em Caim nasce um sentimento de ciúme tão forte que foi tão insuportável que o levou a matar o irmão. Então, de onde provêm as guerras? Como diz Tiago, vêm dos prazeres, vêm dos desejos errados, corrompidos, que lutam na nossa natureza de seres humanos. Então, meus amados, as guerras não começam no céu, não começam em Deus, começam no coração das pessoas. Guerras entre pessoas, guerras na família, guerras entre povos, guerras entre nações, guerras entre irmãos, guerras entre igrejas. Onde é que nasce isto? Nasce no coração das pessoas. Nasce nas mentes corrompidas que não controlam os desejos e as paixões. É aí que nasce. Eu quero o que é do outro e faço guerra com ele para tomar o que é dele. Eu fico magoado porque aquele me tratou mal e em vez de perdoar eu vou lá e começo uma guerra. E o que é verdade entre as pessoas é verdade entre instituições, organizações e entre povos e entre nações. Eu pergunto aos irmãos, era necessário estarmos a viver o que estamos a viver? Não. Será que a Terra é assim tão pequenina que não cabemos todos? Será que não há riqueza suficiente na Terra para toda a gente? Por que razão estamos a viver o que estamos a viver? Por causa de mentes corrompidas que não controlam ambições, paixões, desejos, ganâncias, avarezas e promovem guerras. Então, o que eu quero que você entenda é que as guerras e os conflitos não vêm de Deus, Ele não tem prazer nisso. A sua vontade é paz e segurança. As guerras provêm do coração dos homens, do coração das pessoas. Então repara o seguinte, nós não podemos culpar a Deus pelas guerras. Nem pelas guerras, nem pelas epidemias, nem pelas tragédias, nem pelas mortes. Tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que mata, nós não podemos atribuir a Deus. Nós temos que atribuir aos homens. Vou até dizer mais, nem ao diabo, porque há muita gente que diz, isto é o diabo. Quem faz isto é o diabo. Mas eu vou lhe dizer honestamente, esta desculpa do diabo já é uma desculpa gasta. E quando nós dizemos que é o diabo, isto é o diabo, isto é o diabo. Estas guerras é o diabo. Não, amados, não é o diabo. As guerras, estes conflitos, são os homens, os seres humanos, que se deixam influenciar pelo diabo. É lógico que Satanás, o diabo, tem prazer no conflito, na guerra, na morte, na violência, na agressão. Ele incita os homens e os homens cedem. Agora eu gostava de dizer ainda mais. Satanás, o diabo, pode incitar as pessoas, mas as pessoas não são obrigadas a fazer o que ele diz. Repito, ninguém é obrigado a seguir a opinião do demónio. Estão cá os irmãos? Acho que não estão. Então eu vou-lhe contar algo muito interessante sobre alguém que já falei aqui hoje, que é Caim. Caim, filho de Adão, ele já estava corrompido. Ele era já filho de pais que haviam perdido o Éden.
E quando Caim se sentiu rejeitado por Deus na questão da oferta, ele começou a gerar um sentimento de ciúme contra o irmão. Você sabe que Deus veio falar com ele? E Deus disse a Caim, olha, o pecado anda aí mesmo à tua volta a tentar-te. O pecado anda mesmo aí a rodear-te. O que é que isto quer dizer? Tu andas com pensamentos e com sentimentos que são malignos, que são muito maus. E depois Deus disse, mas cabe-te a ti exercer domínio sobre eles. Isto é uma frase muito importante. Mesmo sendo um homem sem o Espírito Santo, sem ser nascido de novo, entende? Sem ter a palavra, nada do que nós temos, ele não tinha as ferramentas que nós temos, ele estava muito pior do que nós, mas Deus disse, ainda assim, tu tens a obrigação de dominar os pensamentos maus e os sentimentos errados. E logicamente nós que somos igreja, somos cheios do Espírito Santo e isso tudo, mais obrigação temos. Por isso é que me custa a mim aceitar pessoas que andam com Deus e vêm à igreja e isso tudo e ai pastor, que eu disse e eu fiz porque o Satanás me deu a volta e o Satanás me usou e... Espera lá. Se Deus disse a Caim, tu podes controlar... Eu não posso e você não pode? Por vezes nós é que não queremos ou não fazemos um esforço por controlar. Então isto para dizer o quê? Que as pessoas aí deste mundo que não vêm à igreja e que não têm Jesus, elas têm consciência. A Bíblia diz que elas têm noção do certo e do errado. Porque Deus colocou em todo ser humano, uma noção de certo e de errado. Agora, há pessoas que preferem seguir o erro, o mal, ceder aos seus sentimentos, às suas ambições, às suas ganâncias, aos caminhos de corrupção, de maldade, de egoísmo. Preferem. Satanás, o diabo, tenta pessoas, seduz pessoas, influencia pessoas, mas pessoas podem dizer que não. Então, nós não podemos chegar aqui e dizer, irmãos, o que está a acontecer é o diabo. Não, o que está a acontecer é a ganância de pessoas, a mente corrompida de pessoas. Satanás usa pessoas, mas as pessoas deixam-se usar, deixam-se manipular, deixam-se levar. E nós temos que entender isto. Entende? Então, porque existem guerras? Guerras existem por causa da natureza corrompida do ser humano. É por isso que guerras sempre vão existir. Alguém estava a dizer em 2022, exato, como é que é possível em 2022 estarmos a assistir ao que estamos a assistir? Porquê? Porque há sempre pessoas que se deixam governar, liderar por pensamentos errados, por ganâncias, por avareza desmedida, por ambições descontroladas e trazem a destruição à vida de tanta gente. Agora, para terminar, o que é que eu queria dizer aos irmãos? Qual deve ser a nossa atitude? Nós que somos cristãos, nós que somos igreja, qual deve ser a nossa atitude perante os cenários que estamos a viver, que estamos a enfrentar no tempo presente? Então eu gostava de ler Mateus capítulo 6, verso 9 e 10. Mateus capítulo 6, verso 9 e verso 10. E em Mateus capítulo 6, verso 9 e verso 10, nós lemos assim: portanto vós orareis assim. Vocês sabem, os discípulos disseram a Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus deu um modelo de oração. E ele disse, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como é feita no céu.
Vocês sabem que esta parte da oração do chamado Pai Nosso é uma parte de uma oração bombástica. É uma oração que é uma oração de guerra espiritual. Se alguém gosta de guerra espiritual, isto que acabamos de ler é literalmente guerra espiritual do mais alto nível. Jesus, quando começou a ensinar os discípulos a orar, ele começou a ensinar uma oração de guerra espiritual. Não é guerra física, é guerra espiritual. E a guerra espiritual é a guerra que nós fazemos com as armas certas, que é a oração, é a palavra contra as obras más. Porquê é que é guerra? Porque Jesus diz que para se acabar com as guerras, para separar as guerras, nós precisamos de orar diante do Pai pela manifestação do reino de Deus. Pela manifestação do reino de Deus. É por isso que ele começa por dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, o teu nome é santo, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Então, Jesus nos instruiu a orar, a interceder pelos povos, pelas nações, de maneira a que o governo de Deus, repita lá comigo, o governo de Deus se manifeste. Há governos de homens em manifestação. Estão causando grandes atritos, estão causando grandes calamidades. Governos humanos estão causando grandes calamidades, grande desgraça, grande caos. Mas Jesus, o que é que diz? Vocês devem orar para que o governo de Deus se manifeste, o seu domínio se estabeleça. Então a nossa oração no meio das guerras é orar para que o reino de Deus se manifeste, o domínio de Deus se manifeste. Se estabeleça o seu reino, de maneira que as guerras dos homens deem lugar à paz e à segurança. Terminem. Daí termos lido no domingo o Salmo 46, que diz: Ele faz parar as guerras até ao fim da terra. Lembra-se? Então essa é a instrução que Jesus nos dá, que nós devemos orar diante do Pai pela manifestação do reino, manifestação do governo, manifestação do domínio divino sobre a terra, principalmente sobre zonas de conflito, zonas de guerra que estão causando dor, morte, caos, porque a vontade de Deus para a humanidade é paz e é segurança. Agora, deixe-me trazer-lhe aqui uma ideia que eu acho que é muito importante, porque há gente que não sabe disto. Quando nós lemos estes dois versículos da oração de Jesus, isto revela ou ensina que a vontade que se faz na terra é diferente da vontade que se faz no céu. Que tal? Há uma diferença entre a vontade feita na terra e a vontade feita no céu. Reparem bem na oração. Que se faça a tua vontade. A vontade de quem? De Deus. Aonde? Na terra. Que ela se faça na terra. Como ela está a ser feita no céu. Então o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que há uma vontade feita na terra que não é a de Deus. Porque a de Deus faz-se no céu. Se a de Deus se faz no céu e não se faz na terra, qual será a vontade que se faz na terra? Qual é a vontade que se estabelece na terra? Vamos ler Salmo 115, verso de número 16. Salmo 115, verso de número 16. Salmo 115, verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor. Repita lá comigo: os céus são os céus do Senhor. Ou seja, os céus são a sua casa. Os céus são o seu lugar de habitação. Mas a terra
Eu repito, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então anota a diferença. Os céus são do Senhor, a terra é dos homens. Os céus são de Deus. A terra ele a fez e deu aos homens. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a terra foi dada a nós, logo a vontade que se faz na terra é a vontade dos homens. É o que nós queremos que aconteça. Então as pessoas perguntam assim, mas por que razão há tanta fome? Porque os homens querem que exista fome. Por que é que há tanta guerra? Porque os homens querem que exista guerra. Por que é que há tanta tragédia, tanta calamidade? Porque os homens provocam-na. Sabe, nós hoje temos muitas calamidades naturais, por exemplo. Mas quem tem mexido na natureza? Quem tem alterado o sistema? Então a terra, Deus deu aos homens. Por exemplo, nós vemos inundações que destroem casas e... Deus tem culpa? Que as pessoas vão construir as casas sem respeitar a natureza? Quando constróis uma casa, tens que analisar o terreno e construir com sabedoria. É simples. Com segurança. Então, esta ideia é muito importante porque há pessoas que acham que tudo o que acontece na terra é a vontade do Senhor. Você vai encontrar gente que diz isto. Que tudo o que acontece na terra é a vontade do Senhor. Lamento dizer, não é. Não é. Se tudo aquilo que acontece na terra é a vontade do Senhor, então eu vou dizer aqui com todas as letras, Deus, o nosso Deus, é 1000 vezes pior que o demónio. Se tudo aquilo que acontece na terra é a vontade do Senhor, o nosso Deus é 1000 vezes pior que o demónio. Porque o demónio é demónio. Agora um Deus que diz que é amor, e a vontade dele é o tráfico de droga, é o tráfico de seres humanos, é o abuso, o uso do ser humano como se fosse uma mercadoria. São conflitos, são guerras, são violências, são assassinatos. Se tudo aquilo que acontece é a vontade do Senhor, então Deus que diz que é amor, Ele é um mentiroso. Ele é pior que o demónio. Por essa razão, você tem que entender isto. Porque há gente que um dia vai ter consigo e vai lhe dizer assim, sabe porque é que eu não acredito em Deus? Porque se existe um Deus, porque é que Ele não faz alguma coisa na terra? Ou como é que Ele permite isto? Se há Deus, porque é que crianças morrem à fome? E se há Deus, porque é que nós vemos famílias destruídas, despedaçadas, fugindo de uma guerra? Se há Deus, porque é que Deus não faz? Porque aquilo que está a acontecer na terra não é a vontade de Deus, é a vontade dos homens. Porque Deus criou a terra, deu ao homem e disse, está aqui, é a tua casa. Agora o que tu plantares nela é o que tu vais escolher nela. É muito importante entender isto. Porque esta é uma situação que muita gente joga contra mim e contra ti. Deus, qual Deus, nem Deus, Deus, amor e poder e permite isto. Deus permite tudo o que você e eu quisermos. Quem é que manda na sua casa? Sou eu? Perguntei, quem é que manda na sua casa? Sou eu que mando? Quem manda na sua casa? Manda você. A casa é sua. Você coloca os móveis onde quer. Você faz a comida que você quiser. Você come no quarto, na cama, se quiser, a casa é sua. Agora, quem manda na minha sou eu. Quem manda na casa de Deus é Ele, é o céu. Quem manda na terra somos nós. Ele fez a terra como uma casa para nós e deu a terra a nós. E nós temos que entender esta visão, porque senão nós acabamos confusos.
pensando, como é que é possível? Onde está Deus? No lugar de sempre, observando com tristeza o que os homens fazem. Então, meus amados, nós precisamos de orar. Repita lá comigo, orar. Outra vez. Orar de uma forma constante e orar convictamente. Não é orar por orar, é orar com convicção, é orar constantemente. Para quê? Para que se abram canais de acesso da manifestação de Deus à vida das pessoas, das famílias, dos povos, das nações. Eu vou repetir, nós precisamos de orar de uma forma constante e convicta para que se abram canais de acesso da manifestação divina às pessoas, às famílias, aos povos, às nações. Quando nós oramos e oramos e oramos e oramos, nós criamos canais de acesso da manifestação de Deus na vida das pessoas, na vida dos povos, na vida das nações. Eu vou-lhe dar um exemplo que eu ouvi de alguém há muito tempo atrás. Se houver uma confusão na sua casa, eu não me vou meter, a não ser que você me chame. Se há gritaria na sua casa, eu não me vou meter. Eu posso ser vizinho, estou a ouvir a gritaria, mas eu não me meto. A não ser que você venha bater à minha porta dizendo, por favor, venha cá e ajude-nos. Aí eu vou ajudar. Porquê? Porque a casa é sua. Eu não tenho autoridade sobre a sua casa. Entrar na sua casa para ajudá-lo é um abuso. Se você não me chamou para ajudar, eu não devo entrar e ajudar, porque senão eu estou a abusar do que é seu. Eu preciso de permissão para entrar naquilo que é seu e que está debaixo da sua autoridade. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque Deus move-se pelos princípios que Ele criou. Ele não vem interferir na nossa vida, na sua família, na nossa cidade, na nossa nação, na terra, a não ser que aqueles que têm autoridade sobre ela, a quem Ele deu a terra, peçam essa ajuda, peçam esse socorro, peçam que Ele venha e que ajude, peçam. E como é que nós pedimos? Através de oração. Então, quando nós oramos, e oramos convictamente, sem parar, como diz a Bíblia, orar sem cessar, o que é que isto quer dizer? Nós assumimos um compromisso de orar por alguma situação e oramos e oramos e oramos. Dia após dia, semana após semana, estamos diante de Deus a orar, a interceder por aquela situação. Estamos a criar o quê? Um canal de acesso para que o céu venha aqui à terra. Para que a vontade do Senhor feita lá no céu se manifeste aqui. Para que haja uma intervenção divina naquela situação que nós percebemos que não é da vontade do Senhor, que está a danificar pessoas, povos, nações. Quando oramos e oramos e oramos, nós criamos um canal de acesso a essa manifestação. Logo, se nós não orarmos, se não intercedermos, nós não criamos esses acessos. Deixe-me agora contar-lhe um caso prático. Em Gênesis nós lemos que uns anjos vêm falar com Abraão anunciando que vão a uma cidade chamada Sodoma e mais uma outra executar um juízo. E Abraão lembra-se que mora lá o sobrinho. E Abraão começa a interceder dizendo, Senhor, ele está a orar, Senhor, se houverem lá 50 pessoas justas, o Senhor poupa a cidade por amor a 50 pessoas que são diferentes do resto das pessoas que lá vivem. E o Senhor diz, sim, eu farei isso, mas não há. E ele diz, mas e se houverem lá 40 pessoas justas?
o Senhor poupa a cidade, por amor a essas 40 pessoas, sim, vou poupar, mas não há. Se houverem lá 30, se houverem lá 20, o Senhor poupa, vou poupar, por amor a 20 pessoas justas, decentes, eu poupo uma cidade inteira, cheia de coisa ruim, por causa de 20 pessoas decentes que lá estão, mas não há. Senhor, pela última vez, se houverem lá 10, o Senhor poupa? E o Senhor respondeu, sim, eu poupo. Por amor a 10, poupo. Eu vou suportar por mais um tempo o que se passa ali, por amor a 10 pessoas decentes que moram lá. Veja só a importância que nós temos. Olha o seu entusiasmo. E o Senhor diz, mas não há. E agora o mais estranho é que Abraão está a orar, ele está a criar o quê? Canais da manifestação da misericórdia divina. E parou nos 10. E alguém vai me dizer, quer dizer que não havia lá ninguém que se aproveitasse. Havia. Havia um. Chamava-se Ló. Diz a Bíblia que Ló era um justo que sofria vendo a injustiça. Mas agora deixe-me dizer isto. Abraão parou nos 10. Ninguém sabe o que teria acontecido se ele tivesse dito, Senhor, se houver lá um justo, o Senhor poupa a cidade por amor ao justo. Mas ele não fez essa oração. Ele parou nos 10. O que é que tu percebes? Tu percebes que Deus reage à maneira como nós oramos, aos desafios que nós colocamos diante dele. Então, ouça bem, há coisas que nunca nos acontecem porque nós nunca tivemos a ousadia de as orar ou levá-las a Deus em oração para que acontecessem. E há coisas que acontecem porque nós oramos e oramos e oramos e oramos. Sempre diga aos irmãos que o processo começa sempre na terra. O processo começa na terra. Por isso é que Jesus disse, tudo o que vocês ligarem na terra, ligaremos no céu. O que dois de vocês concordarem na terra, terra. Onde é que começa o processo? Na terra. Então, nós não estamos aqui à espera que Deus faça qualquer coisa. Deus diz, eu estou à espera que vocês decidam qualquer coisa. Porque aquilo que vocês ligarem na terra, ligamos no mundo espiritual. Isto é para você entender a importância da nossa oração. A nossa oração cria acessos para que a vontade de Deus se faça na terra. Isto é fantástico, sabe porquê? Porque nós podemos estar a assistir a uma calamidade, a um caos, mas nós temos uma revelação. Se nós como igreja orarmos e orarmos e orarmos e orarmos, tudo pode mudar para melhor. Circunstâncias podem ser alteradas por causa da oração da igreja, porque a oração da igreja cria canais de manifestação da misericórdia divina, da graça de Deus, de milagres, de livramentos, de soluções. E é por isso que a nossa oração é simplesmente indispensável. Em Romanos capítulo 15, verso 30, quero que os irmãos leiam comigo, Romanos 15, 30, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 15, verso 30, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Interessante esta ideia, o apóstolo Paulo diz que estarmos sempre a orar é um combate. Este é que é um combate bom. Concorda?
Isto é um combate bom, o combate da oração. Que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Para quê? Para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judeia. Parece que havia uma gentalha na Judeia que andava a perseguir o apóstolo Paulo. Ele disse, vocês por favor combatam comigo nas vossas orações, a meu favor, orem a meu favor, para Deus me livrar dos maus, dos rebeldes. E que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceite pelos santos. Não sei se ficou claro para os irmãos. Ele está dizendo, por favor, orem. Combatam comigo em oração a meu favor, para Deus me dar um livramento de pessoas más, ruins, que me andam a perseguir. Então, nós percebemos aqui claramente que a nossa oração é fundamental para que a vontade de Deus se manifeste. Por isso é que Jesus diz que a tua vontade feita no céu, ela venha a ser feita aqui na terra. E digo a vocês, e não será feita na terra se não houver quem pague o preço de criar os tais canais para a manifestação de Deus. É por meio da oração. É quando nos juntamos e oramos. Há um texto clássico, toda a gente conhece esse texto, que é o 2 de Crônicas 7,14, quando Deus disse ao rei Salomão que se o meu povo se desviar do meu caminho e vier sobre ele a fome, a praga, a miséria, a calamidade, mas se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos caminhos maus, eu ouvirei nos céus a oração e eu vou sarar a terra. Ou seja, a minha vontade feita no céu há de ser feita na vossa terra, mediante a vossa oração e o vosso quebrantamento. É muito interessante isto. Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer, a nossa atitude, quando estamos a enfrentar momentos como este, é orar e orar e orar e orar e orar, para que se criem canais de manifestação da misericórdia, da graça, do favor do Senhor sobre a terra, sobre as pessoas, sobre os povos, sobre as nações. Em segundo lugar, para terminar, gostava que lêssemos Hebreus 13:3. Hebreus 13:3. E Hebreus 13:3 diz o seguinte: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles. E lembrai-vos dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Interessante esta palavra. Lembrai-vos dos presos, presos e maltratados. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles. E dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Em segundo lugar, nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para parar guerras, seja entre pessoas, seja entre povos, nações, seja lá o que for, parar guerras, socorrer aflitos, suprir as necessidades de todos os seres humanos. Eu vou repetir, parar guerras, socorrer aflitos e suprir as necessidades de todos os seres humanos. Isso é uma atitude correta que nos cabe a nós como igreja. Porquê é que Paulo falou dos presos? Lembrai-vos dos presos. Porque no tempo do apóstolo Paulo haviam muitos irmãos que estavam presos. Estes presos que ele fala aqui não eram criminosos. Ele não está a dizer, lembrem-se daqueles que violaram a mãe e o pai. Os presos que ele está a falar eram irmãos e irmãs. Pessoas da igreja que estavam presos por causa da fé. Porque no tempo do apóstolo Paulo, você lê em Atos dos Apóstolos, até Paulo foi preso várias vezes. Haviam muitos irmãos presos, maltratados, eram torturados, espancados, passavam necessidades. O começo da igreja, o primeiro século, segundo e terceiro, foi terrível. Perseguição, morte, prisão. E o que é que o apóstolo Paulo diz? Vocês lembrem-se daqueles que estão presos como se vocês estivessem presos com ele ou com eles. O que é que ele quer dizer?
Já imaginaram o que é que sente uma pessoa que está presa? Agora imaginem se fosse convosco, estar preso injustamente. Então o que vocês puderem fazer para ajudá-los, para aliviá-los, façam. Já imaginaram o que é ser maltratado? Ele diz, lembrem-se dos maltratados como se vocês estivessem sendo maltratados. Para quê? Para socorrer, para ajudar, para suprir necessidades. Gostava que você imaginasse você agora a ter que abandonar a sua casa, a deixá-la para trás sem ter a noção se alguma vez pode voltar para ela, ou se quando voltar ela ainda estará de pé. Gostava que você imaginasse o que é você estar em um lugar onde não há comida, onde não tem como alimentar os filhos. Pense. Você está num lugar onde o seu sistema nervoso está a colapsar pelo pânico. Alguém vai me dizer assim, ai pastor, não fale isso. Fale. Porque nós temos que ser confrontados com a realidade que é muito dura. Não podemos fugir da realidade, porque não está a acontecer connosco agora, mas pode vir a acontecer amanhã. Alguém vai me dizer, está amarrado em nome de Jesus. Pois eles também lá diziam a mesma coisa. A gente nunca sabe quando as aflições elas nascem, elas aparecem. Nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ontem, quando eu estava para me deitar, eu apanhei um susto. Quando eu percebi que os doidos estavam a lutar às portas de uma central nuclear, que é a maior da Europa, eu pensei, bem, acho que amanhã já não está cá ninguém. Está tudo frito. Agora, nós temos que nos colocar no lugar dos outros para sermos movidos à misericórdia e à compaixão. A ideia é, e se fosse comigo? Se fosse com a minha casa? Se fosse na minha terra? Se fosse com a minha gente? E como disse a vocês na semana passada, digo aqui outra vez, aquilo que mais precisamos de fazer nos dias que correm não são lições do Apocalipse. Agora há um carradão de gente a explicar o Apocalipse. Teorias do Apocalipse, do fim do mundo. Deixa-me dizer-te isto. Aquilo que nós precisamos neste momento é ser confrontados com o que nós acabamos de ler. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Este é o momento de cada um de nós perceber que a realidade que acontece aqui às nossas portas pode acontecer dentro da nossa casa. E com certeza que se acontecesse dentro da nossa casa, tudo o que nós queríamos é que houvesse alguém que se lembrasse de nós. Tudo o que nós queríamos é que alguém se lembrasse do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa necessidade e viesse em nosso socorro. É isso que nós queríamos. E é por isso que em tempos como este, nós precisamos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para parar guerras, socorrer aflitos, suprir as necessidades de todos os seres humanos. Então, meus irmãos, para terminar, como igreja, e nós somos igreja, nós temos que ser muito mais do que religiosos, participantes de cerimónias e de rituais. Aquilo que nós somos é ferramentas de Deus. Repita lá comigo, eu sou uma ferramenta de Deus. Para quê? Para abençoar as pessoas e as nações. Deixe-me dizer isto também, que eu penso que é importante. A mim pouco me importa o seu nível de conhecimento teológico.
Quantas doutrinas e teorias e demagogias bíblicas você conhece? Eu gostava mais de saber como você tem sido uma ferramenta para a vida das outras pessoas. Há tanta gente que não é você, claro, mas você sabe de gente que só vive de discutir teorias. Só vive de conversa fiada. Só vive de discutir o que está certo e o que está errado e o que é e o que não é. E quando tu perguntas assim, o que é que você já fez pelos outros? Não fizeram nada. Quantos já socorreu? Quantos já salvou? Quantos já animou? Quantos já encorajou? Quantos já resgatou? Ninguém. E eu vou lhe dizer, se nós não somos ferramentas para abençoar pessoas, para abençoar cidades, para abençoar nações, as nossas teorias servem de muito pouco. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 13 e verso 14. Mateus 5, 13 e 14. Olha o que ele diz. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Vós sois o sal da terra. O que é que nós somos? Sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Não presta para nada, a não ser para lançar fora e ser pisado pelos homens. Sabe o que é um sal insípido? É um sal que perdeu a força. Ele é sal, mas não faz diferença. Ele é sal, mas não salga. Ele é sal, mas não para a corrupção. É um sal que perdeu toda a sua força, vitalidade. Tornou-se insípido. Para que é que ele serve? Para jogar na estrada, no chão. Não presta para mais nada, não tem grande utilidade. O que é que significa ser sal? Qual é o grande segredo do sal? O que é que o sal significa aqui? Quando Jesus diz, vocês são o sal. O grande mistério do sal é a capacidade que o sal tem de parar todo o processo de corrupção da carne. Este é, sem dúvida alguma, a grande capacidade do sal, parar processos de corrupção. Quando nós não tínhamos a arca frigorífica, nós tínhamos o sal. E por incrível que pareça, antigamente as pessoas matavam um animal e colocavam no sal. E tu sabes que assim que se mata carne, assim que carne morre, seja animal ou humana, assim que um corpo morre, ele começa imediatamente a entrar num processo de corrupção, de composição. E o sangue é um fator fundamental para esse processo. O sangue começa a acelerar o apodrecimento da carne. E o interessante é que um corpo morre, torna-se cadáver, ele é colocado no sal e ele não apodrece. O sal... Bem, algumas irmãs aqui podiam poupar muito em cremes, bastava passarem umas horas no sal. Para o processo de corrupção. A corrupção para. Há gente que come carne que já está morta há 1 ano. E a carne não se corrompeu por causa do sal. Não era assim antigamente? Antigamente comia-se a carne do porco que já estava morta há 1 ano. Estava no sal. O sal havia parado o processo de corrupção. O que é que Jesus diz? Vocês são o sal da terra. Ou seja, vocês têm uma capacidade como igreja de pararem processos de corrupção.
Como é que nós vamos parar processos de corrupção? Como é que nós vamos parar guerras? Como é que nós vamos parar combates? Como é que nós vamos parar calamidades? Como é que nós vamos parar caos que acontecem sobre a terra? Nós temos alguma capacidade divina de o fazer, porque Jesus disse, vocês são o sal. E é a minha convicção que nós o fazemos através de oração. Mas não aquela oração que a gente faz quando vai deitar. Aquelas brigas de oração que nós compramos. Conta-se a história de um pregador, acho que era escocês, que ele comprou uma briga assim, há muitos anos, século passado, não sei se 20, se 19. E ele começou a orar desesperadamente a Deus, dia e noite, noite e dia, dizendo, Senhor, ou me dás a Escócia, ou prefiro morrer. Ou me dás a Escócia, ou prefiro morrer. E Deus deu-lhe a Escócia. Ou seja, ele criou canais de manifestação da vontade divina na Escócia, de tal maneira que o despertar do Espírito Santo foi tão grande na Escócia que conta-se isto está na história. Prisões vazias por falta de presos. Tabernas vazias por falta de bêbados. Teatros vazios por falta de assistência, porque as pessoas estavam envolvidas em lugares de culto, de adoração, de oração, vivendo um tempo de despertamento espiritual impressionante. Isto está nas histórias dos avivamentos. Ou seja, este homem foi sal para a sua terra. Ele parou um processo de corrupção. Através do quê? Através da oração. Ele comprou aquela briga. Como eu disse há pouco, não é a oração que fazemos quando vamos deitar, é aquela oração que nos consome de dia e de noite. É aquela oração que nós fazemos e que nós não conseguimos parar de a fazer, porque permanentemente aquele clamor está dentro de nós e por, quem sabe, semanas e meses e por vezes até anos, nós vivemos clamando ao Senhor com tudo o que há em nós e nos tornamos sal. Sal para a nossa família, sal para a nossa cidade, sal para a nossa nação, sal para a face da terra. É isso que sal significa. A seguir, Jesus disse, vocês são a luz do mundo. O que é que nós somos? Não é Ele que é nós, a igreja. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Luz tem a ver com o quê? Bem, luz mostra, luz esclarece, luz dá conhecimento, sabedoria, certo? É isso que significa luz. Luz tem a ver com criar uma nova mentalidade. Quando Jesus disse, vocês são a luz do mundo, Ele está a dizer, vocês podem criar na vida das outras pessoas uma nova maneira de pensar através de sabedoria, através de conhecimento, através de revelação, porque na Bíblia luz significa revelação. E muito honestamente eu acredito, mas acredito mesmo, que nós podemos mudar uma geração através da educação. Nós podemos mudar espiritualmente uma geração através da educação. Eu conheço um pastor que ele andou a fazer uns estudos e ele foi à Grã-Bretanha. E ele foi a nações que há 100 anos atrás estavam literalmente cheias do mover de Deus. Gales, Escócia, Inglaterra. E então ele disse que ficou em estado de choque ao perceber que hoje muitas dessas nações são uma sombra
do que foram há 100 anos atrás. Uma sombra do que viveram, uma sombra do que experimentaram. E ele procurou respostas. E eu acho interessante a conclusão a que ele chegou. Ele disse, uma das razões porque deixou de acontecer foi que os que viveram aquele despertamento, os que viveram aquela grande experiência, não educaram a geração que veio a seguir para caminhar dentro dos mesmos princípios, dos mesmos valores, dentro da mesma visão. Ou seja, não houve educação, não educaram. Talvez por isso a Bíblia diz que ensina o menino no caminho que deve andar e até ao fim da sua vida não se vai desviar. Isso é educação. Isso é educação. É, sem dúvida alguma, uma grande responsabilidade que todos nós temos, a começar por mim, todos nós, e por vezes, sem nos darmos conta, nós falhamos nisto. Nós vivemos o despertar, nós vivemos as experiências, nós vivemos o sobrenatural e por vezes não percebemos a necessidade que nós temos de pegar a geração que vem depois de nós, nossos filhos e nossos netos, e impactá-los com o mesmo fogo, impactá-los com a mesma experiência, transferir para eles a nossa visão, transferir para eles as nossas experiências, transferir para eles o nosso relacionamento com Deus, ou seja, dar-lhes a conhecer, dar-lhes a perceber o que temos vivido, o que temos experimentado. Para quê? Para que quando nós ficarmos para trás, eles possam continuar vivendo a mesma realidade. E isso é ser luz. Isso é ser luz. Luz tem a ver com esclarecer, trazer conhecimento, trazer sabedoria, trazer uma nova maneira de pensar, gerar uma cultura. Isso é ser luz. É por isso que nós nunca, jamais podemos ficar calados, certo? E é por essa razão que transmitir pela net é fundamental. É por isso que estes meios de comunicação são divinos, são sobrenaturais. Obrigado pela net. Outro dia ouvi um pastor dizer que o sinal da besta é www. E é um tipo inteligentíssimo, hein? É um tipo inteligentíssimo. Eu conheço até pessoalmente. Não, que a marca da besta é www. Porque na língua hebraica o 6 é o V duplo. Logo 666 são 3 Vs duplos. Olha só as teorias da rapaziada. Logo www é a marca da besta. Vamos caminhar para um ponto em que quem não usar a net nem compra nem vende. Porque tudo se vai comprar e vender através da net e blá, 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 blá. Graças a Deus que o Pai já me libertou destes filmes, destas cenas maradas. Isto dá cabo do juízo das pessoas. A gente já não vai mais à net. Vai telefonar para a sua operadora. Quero desistir do serviço de internet. Porque não está agradado. Eu estava, mas descobri que é por aí que vem o Satanás. Oh. Misericórdia. Esqueça lá isso. Vamos ser sal e vamos ser luz. E vamos aproveitar todas as oportunidades e todos os meios para levar Jesus, levar o Evangelho, levar revelação, construir uma nova mentalidade, plantar a palavra no coração das pessoas. Um dia ouvi alguém dizer que a palavra do Senhor é um leão. Alguém pode repetir? A palavra do Senhor é um leão. Nós temos que a soltar, amados. Quando nós soltamos a palavra, quando nós pregamos a palavra, quando ensinamos a palavra, é um leão à solta, devora tudo.
É por isso que há gente que ouve a palavra, ouve a pregação e diz: é o que eu precisava, esta palavra tocou no meu coração, mudou a minha vida, nunca mais fui o mesmo, por causa do que eu ouvi, do que eu aprendi, do que me disseram naquele dia, porque a palavra é um leão. A palavra ungida com revelação é um leão à solta. Por isso é que a Bíblia diz: fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra. A pregação da palavra que tem conteúdo, tem revelação, tem sabedoria, tem inteligência divina, tem peso de unção, carrega, transporta o mover do Espírito Santo. Jesus disse claramente: o homem não vive só de pão, ele vive da palavra, que tem vida, que vem da boca de Deus. As palavras que vos disse Jesus, têm espírito e têm vida. Isso tem a ver com luz, e nós temos esta luz dentro de nós e precisamos de soltar, libertar esta luz aí à nossa volta. Está cá alguém? E essa responsabilidade cabe-nos a todos nós. Então não se esqueça daquilo que nós partilhámos aqui hoje, que eu acho que foi interessante. Guerras, não, Deus não é o Deus dos combates, das guerras entre as pessoas, entre os seres humanos, entre as nações, não! Elas existem por causa da corrupção que há na mente dos homens, na vida dos seres humanos. Mas nós, como igreja, nós temos a responsabilidade de orar, e orar, e orar. Alguém aqui acredita na sua oração? Acredita na tua oração? Crê que a tua oração pode fazer a diferença? Algo pode parecer sem saída, sem sentido, mas a oração pode mudar as circunstâncias. Sabes, Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Quando nós falamos de Elias, achamos que Elias é um super profeta. De facto, é o maior profeta do Antigo Testamento, é Elias. É o maior de tal maneira que quando você fala de profetas, o ícone dos profetas é Elias. Quando falamos da lei, é Moisés. Quando falamos de profetas, é Elias. Elias representa todos os profetas do Antigo Testamento. É como se fosse o pai do profético do Antigo Testamento. Diz a Bíblia, ele tinha paixões, fraquezas, como nós. Era um homem emotivo, emocional, era um homem que tinha as mesmas sensações, as mesmas lutas. Não sei se me estou a explicar, mas Tiago disse, mas um dia ele decidiu orar. E orou com tal fervor, com tal intensidade, com tal convicção, que o céu ficou fechado 3 anos. E ninguém o conseguiu abrir. E era um homem como nós. Depois Tiago disse, voltou a orar e o céu abriu-se. Porquê que Tiago escreveu isso? Para nos encorajar a todos nós e dizer, acreditem na vossa oração. Quando orarem, creiam que a vossa oração faz diferença. Agora deixem-me dar-vos uma visão que eu dou muito à quarta-feira às pessoas. Orar é como, anotem esta ideia. Imagina que tu tens sobre ti, ou estás dentro de uma tenda, cujo tecido é aquele tecido impermeável. Aquela lona, sabes o que é lona? Aquela lona muito rija. Não entra nada, irmã, nem entra nem se vê. Aquela lona muito rija. Agora imagina que tu tens uma faca afiada. E quando tu passas a faca afiada naquela lona, a faca não rasga a lona. Faz só uma marca. Mas se tu continuares a passar o fio da faca no mesmo lugar, tu vais enfraquecendo a lona. E há um momento em que o passar daquela faca, do fio da faca, naquele mesmo lugar, rasga a lona. Abre um espaço. A nossa oração é como o fio de uma navalha muito afiada. Existem lonas que necessitam de ser tocadas muitas vezes. É o tal orar,
sem nunca parar, ou seja, continuar sempre a orar. Como é que Jesus ensinou na parábola? O dever de orar sempre e nunca desfalecer, porque quando oramos e oramos e oramos, é como estar a enfraquecer a lona para gerar um romper. Assim são as nossas orações. É por isso que por vezes ficamos meio desanimados, porque oramos uma vez, 2, 3, 7, 10, 14, 20, parece que não aconteceu nada. Nós estamos a enfraquecer a tal lona, deixe-me usar esta expressão, ela está a ficar cada vez mais enfraquecida. À medida que oramos, nós estamos provocando aquele romper, até que há um momento que ele acontece. Assim é a nossa oração. Assim é a oração dos irmãos e das irmãs, orações convictas, orações de fé. Não é preciso ter um curso, ser teólogo, não é preciso você ser alguém super, só precisa de você ser alguém que acredita na sua oração. Alguém que crê no poder de orar e de conversar com Deus nesse espírito de fé. Isso faz diferença na sua vida, na sua casa, na sua cidade e sobre as nações da terra. Amém. O que é que eu quero pedir aos irmãos esta noite? Ninguém sabe. É oração. Nós esta noite vamos orar. E esta noite nós vamos orar pelas nações da terra. Vamos orar por governos e por autoridades. Vamos orar pela paz e pela segurança, porque essa é a vontade do Pai. Vamos orar pelos maltratados. Vamos orar por aqueles que são refugiados. Vamos orar por aqueles que estão neste momento em desespero, em angústia, aqueles que estão a viver horrores. E eu queria que você se juntasse a nós, se isto toca ao seu coração, se isto realmente inquieta a sua alma. Não sei se inquieta, se não. A mim inquieta-me. Há uma semana que eu vivi inquietado. Há uma semana que eu, não sei como dizer, mas há uma semana que eu não tenho a alegria que eu tinha. Há uma semana que eu não é não ter a alegria. Há uma semana que eu estou transtornado. Eu tenho comido horas e horas e horas de televisão esta semana. Horas e horas e horas e horas. Tenho ganho a consciência da gravidade do momento que estamos a viver. Porque a gente diz, eu não vejo, eu nem quero ver, que é para não ficar mal. Esse é o problema. Nós tornarmos uma geração, eu não posso dizer aqui a palavra porque fica mal, estou a ser filmado, mas nós tornarmos uma geração cheia de fragilidades, uma geração de pessoas fracas. Nós não podemos ver coisas que nos magoam, coisas que nos doem, nós não vemos para não ficarmos perturbados. Esse é o problema. Nós precisamos de ficar perturbados. Temos que ver para nos doer o coração, para sermos movidos à ação. Isso é compaixão. Compaixão não é você desligar. Compaixão não é, eu não posso ver aquilo. Não, compaixão é ver até doer. Eu vou repetir, compaixão é ver até doer. Por que é que eu vim aqui hoje? Compaixão é ver até doer. É isso que é compaixão. O sofrimento do outro, a angústia, a dor, o desespero começa a doer no meu coração. Sabe o que é que nós fazemos? Deixem-me terminar e dizer-vos isto aqui abertamente. É para vocês, é lá para casa, é para mim, é para toda a gente. Nós por vezes somos a geração do sacerdote e do levita. Jesus contou a parábola do homem que foi maltratado, assaltado e maltratado, ficou à beira do caminho todo arrebentado. E quem veio? Um sacerdote. Um homem de Deus, um representante do Altíssimo. Eu não posso ver aquilo, eu não posso chegar perto. Vocês sabem que os sacerdotes não podiam tocar nem em cadáveres, nem em pessoas que estavam ensanguentadas por causa do sangue, e eles não podiam tocar. Eu não posso, deixa-o morrer. A minha lei é mais importante do que a vida do homem. Deixa-o morrer, ele que morra nas feridas.
porque eu não vou tocar ali para não quebrar a lei do sangue. Não posso ver aquilo. Aquilo incomoda-me, depois não durmo à noite. Depois veio o levita, passou, não vou chegar perto porque aquilo é um cenário que, aquilo gera-me traumas. Entretanto veio um samaritano, e com trauma ou sem trauma, ele foi lá, ele lidou com as feridas, ele lidou com o sangue, ele lidou com as chagas do outro, ele tratou, ele cuidou, ele teve que ver, ele teve que observar, ele teve que estar ali, ele teve que ver o choque do drama que aquele homem estava a passar. E é isto que faz nascer em nós a compaixão. A compaixão, ela começa a crescer em nós quando nós conseguimos observar e ver a dor, o sofrimento dos outros, até ao ponto em que nos dói a nós. Não há compaixão sem dor. Eu repito, não há compaixão sem dor. Compaixão revela que já existe dor. O sofrimento do outro já me dói. A angústia do outro já me dói. O desespero do outro já me dói em mim. Já me magoa, já me castiga. Por essa razão eu não posso ficar indiferente. Eu preciso de me mover, eu preciso de fazer alguma coisa, porque eu estou dorido, magoado, em sofrimento por causa daquilo que eu vejo que o outro está a sofrer. Isso é compaixão. E quando você lê os evangelhos, tantas vezes você lê assim: e Jesus, movido de íntima compaixão. Repito, e Jesus, movido de íntima compaixão. Eu repito, e Jesus, movido de íntima compaixão. Havia uma dor ali, havia uma dor profunda dentro dele, por causa daquilo que ele via acontecer a pessoas à sua volta. Em nome do Senhor eu oro para que o Espírito de Deus fale com o meu coração e fale com o seu coração. Que ninguém se consiga deter. Que a nossa vida seja mobilizada para criarmos canais de acesso que tragam a manifestação da vontade do Senhor à nossa terra. Porque a vontade do Senhor é paz, é segurança, é que nos vá bem em todas as coisas. Amém, igreja?